meus amigos, um forte abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Muito bem, dizem que o Lula contratou aí uma espécie de Rasputin. Contratou com o nosso dinheiro, elevou ao status de ministro da propaganda. O Sidônio Palmeira. Sidônio Palmeira é um marqueteiro, tem uma agência de publicidade e tal, muito ligada a contratos com entes públicos na Bahia. Segundo a mídia nacional, o Sidônio Palmeira, nos últimos 4 anos, recebeu 301 milhões do governo da Bahia. Segundo ele, esse dinheiro, obviamente, segundo ele, não foi todo para a agência dele. Com isso, ele pagou parceiros, TVs, rádios, etc, etc, etc. No entanto, responde a processos. A promotora Rita Tourinho está à frente aí de uns processos em que o Ministério Público acusa as empresas aí de publicidade do Rasputin do Lula, do Sidônio Palmeira, de fraudas. Muito bem. Agora ele foi levado ao ministro da propaganda do regime lulista. Ministro da propaganda, porque nada deu certo. Os gerentões, com toda a ajuda dos deuses das capas pretas, não conseguiram em 2 anos, já estamos no 3º ano aí, janeiro já vai lá fumaçando, e eles não conseguem. Nada funciona. A sociedade está apática, está tensa, eles não querem pacificar a sociedade, a economia está muito ruim e eles seguem taxando as pessoas. Vocês estão percebendo agora essa questão do negócio do Pix, né? Meus amigos, quais são os objetivos dessa gente com isso? Inclusive, os mais prejudicados com essa nova regra que vai fazer esta espécie de pente fino nas declarações de imposto de renda, vai atingir justamente aquela fatia da população que ainda vota em maioria no cauchaucha. Veja, por exemplo, naquela rede chinesa, na rede social chinesa, as pessoas estão em polvorosa. Vocês viram, estão vendo os memes, e não é só memes, na verdade, depoimento das pessoas, as pessoas estão desesperadas, dizendo, pera lá, eu trabalho. A mulher disse, não, eu vendo meu macarrão, quem faz o meu macarrão é minha mãe, por que eu vou ter que pagar mais imposto para vocês? Isso está surpreendendo até a mim. Me está surpreendendo isso. Isso está criando um movimento, é a revolta do Pix. A revolta do Pix, a revolta da chibata, a revolta da vacina, a revolta disso e daquilo. Isso é a revolta do Pix. Dizem que o PT está, que o Tachad, o Haddad, o Andrade, o sujeito que estudou só 3 meses de economia, ele se gaba disso, não calculou vamos dizer assim, o impacto político desta maluquice. Vocês imaginavam, bom, tem aí deputados federais, senador como Magno Malta, etc., que estão aí fazendo projetos, cada um nas suas casas, buscando sustar, buscando revogar essas medidas. Buscando sustar essas medidas. Já imaginaram, quando chegar agora o próximo tempo de fazer as declarações, eu digo, do exercício que já vai ter que ser levado em consideração essas alterações? O tanto de brasileiros que vão ser pegos na malha fina, as multas que vão ser, as autuações, as multas, etc., as pessoas estão apavoradas, com razão. Aí eu vejo alguns economistas, e os amigos aí também do setor contábil, alguns simplificando as coisas. Não vai mudar nada. Claro que... Ninguém está dizendo que se está criando imposto novo. Não se está criando imposto novo. Mas se está fazendo algo que até então não se fazia nesse país, que é esmagando a capacidade de empreendimento de uma fatia da população que, de fato, se não se fizer uma espécie de vista grossa para esta população,
a economia perde pujança. Essa população empobrece ainda mais. A economia não gira. A população brasileira, vocês sabem, já pagam muito nos chamados impostos embutidos. Muito. Vejam, apenas um detalhe. Na época da chamada Inconfidência Mineira, em que a população de Minas revoltou-se contra o chamado quinto, que era um imposto já pesado, um quinto. O quinto é 20%. 20% da renda naquele tempo era drenada para a coroa portuguesa. A coroa portuguesa não era Carlota Joaquina, não, é o Império Português. 20%. Hoje, nós sabemos que a carga tributária do Brasil é de o dobro daquilo que levou os mineiros a se revoltarem contra a coroa. Lá eles se revoltaram por um quinto. Hoje nós todos pagamos 2/5. Basicamente 40% do que a gente produz vai para o leão, vai para o fisco, vai para Lula gastar com as cascatinhas da Janja, com as viagens. Ontem nós vimos o governo Lula, os servidores do governo Lula gastaram em 2 anos 3 bilhões, um pouquinho mais, 3 bilhões em viagens. 3 bilhões. Os custos são muitos. Nós estávamos vendo, ministros de Lula fizeram quase 1.500 viagens de avião. Lula e Janja, em 2 anos, aliás, em um ano, o dado é de um ano, no último ano, voaram o suficiente como que, pelo mundo, 2 voltas e meia ao mundo. Lula e Janja deram 2 voltas e meia ao mundo, viajando. Dados de ontem. Se tivesse andando em linha reta, Lula e Janja viajando pelo mundo teriam percorrido 102 mil quilômetros. Tudo isso com o dinheiro dos jeguinhos e das jeguinhas. Não obstante, eles querem ir para as camadas e sugar agora, empobrecer as camadas mais pobres que se viram nos 30. Isto é indigno. Tecnicismo à parte, isto é indigno. Senhores tributaristas, isto é indigno. No entanto, agora o Rasputin, eu faço Rasputin uma referência ao período da decadência do último czar russo, com a sua czarina também, muito doja. Então, no ocaso, no crepúsculo, no findar do Império Russo, surge um místico, um mago, Rasputin, para tentar orientar a czarina. Muitos dizem que, de início, orientar quanto à saúde do filho mais novo, mas depois, quando a czarina, inclusive, ficou mandando na Rússia há um tempo, enquanto o czar estava na primeira war, o Rasputin mandava na czarina, a czarina mandava na Rússia. Então, quem mandava na Rússia era o Rasputin. Então, o Lula está contratando aí o seu Rasputin, o Sidônio Palmeira, para tentar criar narrativas que tentem convencer o brasileiro de que não está acontecendo aquilo que os olhos e os sentidos dos brasileiros estão vendo. Parece que a missão desse marqueteiro do Lula, que agora é ministro da propaganda, a peso de diamante, vai ser o seguinte: colocar na cabeça do brasileiro, e isso é muito difícil, por mais que eles tenham dinheiro na SECOM, dizer o seguinte: aquela máxima, colocar em prática aquela máxima do humorista Groucho Marx, que dizia: acredite em mim e não naquilo que teus olhos veem. Não é verdade? Mas é isso, está aqui. Interessante. A iniciativa está na revista Veja, a iniciativa de Sidônio Palmeira, que é o novo marqueteiro, para alinhar a comunicação do governo Lula. O futuro ministro da SECOM deverá convocar assessorias de todas as pastas depois da reunião ministerial do próximo dia 21. Vai fazer uma reunião com todos os ministérios, são mais de 40, ou são 40, nem sei, né? E aí ele vai passar, o Sidônio vai passar as diretrizes para criar as fantasias, as realidades alternativas, tentar, num bom e velho português, tentar enganar a população. Tentar fazer a população de trouxa, é ou não é?
Depois de tomar posse, diz a revista Veja, como novo ministro da SECOM, que eu falo ministro da Propaganda, o publicitário Sidônio Palmeira deverá convocar as assessorias de todos os ministérios para uma conversa de alinhamento sobre a comunicação do governo. Vai ter que combinar com a Janja, porque a Janja se acha dona desse feudo bilionário, tem uma verba imensa essa Secretaria de Comunicação. Vai ter que combinar com a Janja, com a nova russa, combinar com a russa, porque a Janja se acha dona desse feudo. E dizem que a Janja não vai, assim, abrir mão, principalmente do núcleo de comunicação digital tão fácil. Eu creio que o doutor Sidônio Palmeira vai ter dificuldades de permanecer, ou mesmo de obter êxito na pasta, ou seja, à frente dessa secretaria. Ele entra no governo, já tomou posse, é ministro dessa secretaria que tem status de ministério. Ele é ministro de Estado, o Sidônio Palmeira. Cuidado, Sidônio, para não entrar na história como Sidônio, o brevíssimo. Nós já tivemos um outro baiano, e eu sou baiano, não tem nada a ver com isso. Infelizmente, eles estão se metendo nessas frias. No governo Dilma, também na derrocada do governo Dilma, o Wellington Silva, Lime Silva, inclusive um bom professor de processo penal, foi procurador-geral do Estado da Bahia, procurador-geral de Justiça do Estado da Bahia, chefe do Ministério Público da Bahia, foi convocado e aceitou ser ministro da Justiça da Dilma, ficou lá 2 semanas. A coisa não estava boa, ficou lá 2 semanas. Ficou conhecido como Wellington. Meus respeitos ao professor. O Wellington, o breve. E aqui nós teremos talvez Sidônio brevíssimo. Por quê? Porque a oposição da Janja já está acontecendo, alguém dizia ontem, pesadíssima. Vai atrapalhar o Sidônio. Ele vai ser sabotado possivelmente e vai sair daí voando. Não é uma missão fácil, pessoal. Vender um produto ruim, todos já estão dizendo, não é fácil. Este governo é um produto péssimo. Ontem mesmo pesquisa do Paraná Pesquisas, demonstrando que a reprovação de Lula, 50,4% da população o reprova. O mesmo Paraná Pesquisa dizendo que o Bolsonaro bate o Lula com 37%, bateria o Lula para 2026 com 37%. Lula ficaria com menos de 34%. A semana passada, a pesquisa Atlas Intel, dando que o Lula tem 49, tanto de impopularidade, de reprovação, o que bate aí com 50,4% para a pesquisa. É um produto muito ruim. É um produto tão ruim que vem, por exemplo, o Lula vem proibindo pensão para crianças com microcefalia, por conta do vírus da Zika. Agora mesmo está aqui também outra coisa. Lula veta projeto que equipara diabetes tipo 1 à deficiência. O presidente alegou que o projeto é inconstitucional e cria uma despesa obrigatória sem ter fonte financeira. Veja, o governo não corta gastos, está aí pagando emendões da ordem dos bilhões e está sacrificando os mais pobres. O pessoal do diabetes com tipo 1 aí não tem dinheiro para eles não. O pessoal da microcefalia não tem dinheiro não. Indo sacrificar esse pessoal da base da população, pequeno empreendedor, com esse negócio, com essa novidade agora da Receita Federal. Então veja, é um produto ruim. O seu Sidônio, que vai ter um fogo amigo dentro da SECOM, vai ter que ser realmente brilhante. Nós vamos ter que ter realmente bastante orelhas grandes para acreditarmos no Sidônio. A missão dele lembra aquele filme, Missão Praticamente Impossível. Dê seu like, inscreva-se. Se já é inscrito, confira a inscrição. Comente com criatividade e responsabilidade. Compartilhe. Nós estamos na campanha também para que você nos ajude a aumentar o número de membros do canal. Vamos até aí a aba Seja Membro, torne-se membro deste canal.